Agora já é boa tarde, né? Eu comecei o vídeo dando bom dia, mas agora já é boa tarde. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que têm aí visto, ouvido, curtido, se inscrito, né? Se vocês puderem, quem estiver assistindo, por favor, se puder divulgar esse canal para as pessoas se inscreverem. Não é que eu tenha interesse em nada, mas para mais pessoas ouvirem um pouquinho da palavra de Deus, né? Eu uso esse canal para as aulas que eu dou. Eu acabei tendo que criar o canal por causa desse período de pandemia, mas aí Deus me deu um sentimento de usar o canal para falar da palavra de Deus, né? Eu dou aula numa escola confessional cristã, muitas vezes, alguns vídeos eu falo um pouco disso, mas agora de uma maneira um pouco mais direta, né? Deus deu esse sentimento de falar um pouco mais diretamente. E como eu sempre comento aqui, não é a tentativa de dar mais um curso sistemático de teologia, mais um monte de comentários sobre a Bíblia, mas falar da Bíblia, simplesmente falar da Bíblia, né? Indicar onde está na Bíblia tal leitura, ou falar a própria leitura da Bíblia, né? E o título, como nós já falamos, é Fundamentos da Fé Cristã. E aí a gente vai para a lição 10, que vai falar o processo da queda, parte 1, né? Nós saímos lá do plano de Deus, e agora nós vamos falar do processo da queda, né? Deus, ele tem um plano eterno, e esse plano, ele inclui o homem. E o homem, nesse plano, ele acabou fazendo alguma coisa não muito legal, mas o plano de Deus, Deus não desiste dos seus planos, né? Deus é eterno. E a gente vai ver como é que a gente caiu e como que Deus está nos resgatando, né? Isso são fundamentos da fé cristã, ok? Então, o título eu já falei, o processo da queda. Como a gente sempre comenta aqui, a gente tem um título grande e subtítulos pequenos que a gente vai comentando, falando a palavra que está no próprio subtítulo ou indicando a leitura bíblica para vocês acessarem aí na Bíblia de vocês. Lembrar de novo que nós usamos aqui como base a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, né? Às vezes vocês têm uma versão revista e corrigida ou uma outra versão, mas não tem problema, né? Essas duas versões são as mais comuns, né? Revista e corrigida, revista e atualizada, ou a nova versão internacional, né? São as mais usadas, mas aqui nós usamos a revista atualizada, ok? Então o título é A Queda com Adão, o título grandão. Os títulos menores: Os antecedentes da queda, a causa da queda, a estratégia de Satanás, o processo da queda, 8 consequências da queda. Olha o trabalho que a gente deu para Deus, né? E continua dando até hoje, né? Subjetivamente ainda. E objetivamente também, né? Os antecedentes da queda. Antes de falar da primeira queda do homem, precisamos falar de seus antecedentes e considerar alguns princípios que Deus utiliza no relacionamento com o homem. Esses princípios estão em toda a Bíblia. Podemos vê-los inicialmente em Gênesis e são muito importantes para entender corretamente o que aconteceu na primeira queda do homem. Em primeiro lugar, Deus não pede que o homem crie ou inicie algo do nada. Antes, ele mesmo criou todas as coisas, na terra e no jardim do Éden. E somente após isso, criou o homem, para administrá-las. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Isso está em Gênesis 2, versículo 15. Deus não queria ver o homem trabalhando sozinho. Antes, desde o princípio, sua vontade era trabalhar com o homem. Gênesis 2, versículos 5 e 6, João 15, 5 e 1 Coríntios 3, 9 e 15, 10 vão falar disso. Em segundo lugar, para que o homem saiba administrar corretamente o que lhe foi confiado, Deus utiliza sua palavra para lhe dar direção. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Há uma preocupação especial de Deus em que o homem siga corretamente suas palavras, como podemos ver também neste trecho. Cuidareis em fazerdes
como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5, 32 e 33. O terceiro princípio relacionado com a árvore da vida, relaciona-se com a árvore da vida. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou em seu centro a árvore da vida, Gênesis 2, 8, 9. Ao falar com o homem, Deus lhe ordenou que deveria comer da árvore da vida e relegar ou deixar para lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é clara indicação de que a vontade de Deus era que a árvore da vida fosse o centro não só do jardim, mas também da vida do homem. Por meio dela, o homem receberia a vida divina e viveria por meio dela. Ao comer da árvore da vida, o homem receberia em si a vida divina e ela guiaria suas ações de acordo com a vontade de Deus. Assim, homem e Deus se tornariam um só espírito, como está em 1 Coríntios 6, 17, né? Lá eu lembro desse versículo, né? Lá fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O quarto princípio é um dos mais importantes no relacionamento de Deus com o homem: a livre escolha. Deus o colocou diante dessas duas árvores e o instruiu a ser muito cuidadoso quanto à escolha, pois era a questão de vida ou morte. Simplificando, Deus como fonte da vida era representado pela árvore da vida, e Satanás como fonte da morte era representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio dessas duas árvores, neutro e com uma decisão a tomar, estava quem? O homem. Embora fosse a vontade de Deus que o homem comesse da árvore da vida, ele não o obrigou. Deus sempre deixou a escolha nas mãos do homem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em João 6,66, vemos uma cena em que, por causa das palavras de Jesus, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O Senhor então perguntou aos 12 se essa era também a escolha deles. Ou seja, a escolha sempre está nas nossas mãos. Eu quero até relembrar vocês esse versículo lá de João 6. Jesus fala para os discípulos, os 12, que eram mais próximos dele. Ele falou que ele era a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Que quem não comesse da carne dele e bebesse do sangue dele não teria parte com ele. E os judeus se escandalizaram. E alguns discípulos também se escandalizaram. Além dos 12, é lógico. Mas aí Pedro nessa aí, Pedro deu uma bola dentro, hein? Ele falou com Jesus assim: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Aí o Pedrão foi nota 1000, né? A causa da queda, a estratégia de Satanás. Se por um lado Deus deixa a escolha nas mãos do homem, Satanás age completamente diferente. Em Gênesis 3, antes que o homem comesse da árvore da vida, ele entrou sorrateiramente e aproveitou a primeira oportunidade para enganar Eva, fazendo-a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá-lo a Adão. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que loucura, né? Isso está dos versículos 1 a 6 do capítulo... Deixa eu voltar lá. Capítulo 3, né? Para realizar seu intento e fazer com que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás disfarçou-se para iludir Eva.
Em Apocalipse 12, 9, a descrição de Satanás é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Hoje, Satanás usa a mesma estratégia, aparecendo para nós de maneira disfarçada e ganhando nossa atenção. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo diz: não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Transformar-se naquilo que nos impressiona é a especialidade de Satanás. Por isso devemos tomar muito cuidado com as coisas que desejamos, principalmente se esses desejos têm relação com o mundo e as coisas que há no mundo. 1 João 2,15 vai dizer para a gente isso, né? Uma vez que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí isso é 1 João 5,19. O segundo passo após ganhar a nossa atenção é tentar quebrar a influência da palavra de Deus em nossa vida, colocando-a em dúvida. Satanás começou fazendo perguntas para testar se Eva realmente conhecia o que Deus falara. Após isso, pôs dúvidas ao falar de Deus, afirmando que eles não morreriam se comessem do fruto. Gênesis 3:4. Por fim, ele colocou em dúvida o propósito de Deus, dizendo que o caminho para o homem se tornar como Deus, na verdade, era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. Note que hoje a estratégia de sedução de Satanás conosco segue a mesma linha. Primeiro aparece como uma boa imagem, algo desejável e aceito para nós. Depois começa a falar e sutilmente coloca em dúvida a palavra de Deus. Por fim, deturpa o propósito de Deus em nossa vida, invertendo a bênção e maldição. Foi assim que ele conseguiu fazer com Eva e Adão, com que Eva e Adão comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, por consequência, introduzir o pecado e a morte na humanidade. Puxa vida, hein? O processo da queda. A causa da primeira queda do homem foi dupla: a tentação de Satanás e a desobediência do homem à palavra de Deus. Agora, precisamos entender o processo pelo qual a queda aconteceu. Por um lado, Satanás utilizou suas artimanhas para enganar o primeiro casal e fazê-lo cair. Por outro, eles abriram brechas para que Satanás entrasse. A principal delas foi não ter dado a devida atenção para a árvore da vida, postergando a escolha que Deus lhes havia dado. Se tivessem entendido bem as palavras e o propósito de Deus, ambos teriam comido da árvore da vida para depois fazer seu trabalho no jardim. Contudo, o cenário que vemos em Gênesis 3 é Adão e Eva andando pelo jardim, separados de Deus. Ao perceber isso, Satanás, disfarçado de serpente, entra em cena. Ele aparecer no capítulo 3 de Gênesis não é por acaso. Os capítulos 1 e 2 estão cheios do falar de Deus. Várias vezes encontramos expressões como disse Deus. Nesses dois capítulos, no ambiente onde falar de Deus é abundante, Satanás não acha brechas para entrar. Contudo, no capítulo 3, ele aproveitou a oportunidade em que Adão e Eva apartaram-se de Deus e de sua palavra para entrar em cena. Do lado de Satanás, vimos que ele utilizou um disfarce, tentou o tempo todo colocar a palavra de Deus em dúvida. Agora, do lado de Eva, especificamente naquela situação, algumas coisas também aconteceram para que a tentação da serpente tivesse sucesso. Primeiro, Eva não utilizou o seu espírito. Em vez disso, ouviu as palavras da serpente e abriu sua alma. Satanás conseguiu fazer com que as três partes da alma de Eva, a mente, a vontade e a emoção, se voltassem para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como vemos em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, isso tem a ver com a vontade, agradável aos olhos, tem a ver com a emoção, e a árvore desejável para dar entendimento, tem a ver com a mente, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. As três partes da alma de Eva foram ganhas pela sedução da serpente. Consequentemente, a alma deu ordem ao corpo e este comeu do fruto. Assim como agiu no começo com Eva, ele sempre tenta nos tirar do espírito e levar para a alma. Se ganhar a nossa alma, terá controle sobre nós.
Então aqui fica um alerta para nós. Se a gente se encher de Deus, Satanás não tem vez conosco. Então a gente não pode se distrair, não é? Por último, 8 consequências da queda. Meu Deus, olha o tanto de coisa. Primeira consequência foi que a alma do homem foi poluída, corrompida e ocupada. A alma humana foi envenenada e surgiu uma natureza independente, a vida da alma, que também conhecemos como eu ou ego. Em Mateus 16, 24, vemos que o ego se tornou um obstáculo para que o homem siga o Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse a si mesmo refere-se exatamente à nossa vida da alma, ao nosso ego. A segunda consequência foi o corpo humano ter sido mudado em natureza. O corpo humano originalmente criado por Deus era puro. Entretanto, agora contém o elemento maligno de Satanás, o pecado que nele habita, que faz morada em sua carne. Em Romanos 7, 17 e 18, Paulo afirma: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A substância má, a natureza do pecado, contaminou o nosso corpo, tornando-o carne, cheia de maldade e lascívia. A terceira consequência foi que o espírito do homem foi mortificado, isolando-se de Deus e perdendo sua função para Deus. Efésios 2:1 relata que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não estávamos mortos no corpo ou na alma, mas no espírito. Estar morto significa estar sem função ou sensação. Quando o espírito do homem foi mortificado, ele não mais possuía a habilidade de contatar Deus e ter comunhão com ele. A quarta consequência foi que o homem caído tornou-se pecador. Em Romanos 5, 12 e 19 lemos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, esses dois versículos nos mostram, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Deixa eu fazer a leitura correta. Esses dois versículos nos mostram que todos somos constituídos pecadores. O pecado entrou em nós e tornou-se nosso elemento subjetivo, fazendo de nós pecadores. A sexta consequência foi que a maldição foi introduzida. Gênesis 3, 17 a 19. A terra foi amaldiçoada e produziu cardos e abrolhos. Por causa do pecado de um homem, toda a criação está sujeita à vaidade, gemendo e sofrendo angústias sob a escravidão da corrupção. Isso está em Romanos 8, versículo 20. Além disso, pelo suor do rosto, o homem comeria o pão por toda a vida. Esses são os itens da maldição introduzida mediante a queda do homem. A sétima consequência foi que o homem foi expulso do paraíso. Gênesis 3, 23 a 24. O paraíso era a esfera de vida e prazer, que incluía a árvore da vida e na qual o homem podia receber vida. Assim, ser expulso do paraíso significa ser levado para longe da esfera da vida. Meu Deus. A oitava consequência foi a morte. Gênesis 3:19, Romanos 5:12. Primeiro, o espírito do homem foi mortificado e por fim seu corpo morreria. Pela transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. A morte reina sobre todos os homens. Está em Romanos 5:14. Assim, em Adão, todos morrem. 1 Coríntios 15, 22. Quão grave foi esse primeiro passo da queda do homem. Chegamos aí ao final da lição 10. Bem extensa, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, entendido alguma coisa. Deus os abençoe. Sugestão de leituras aí para essa lição. Gênesis 1, versículo 2. 3. Gênesis 3, do 1 ao 17, do 17 ao 19, do 23 ao 24. João 15, versículo 5. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 15, 10. Efésios 1, 5. João 6, do versículo 60 até o 69. 1 Timóteo 2, 14.
Efésios 2, versículo 5, Romanos 5, do 12 ao 21, Romanos 7, do 15 ao 25. Deus abençoe, tudo de bom para todos que forem ver, ouvir essa palavra.